Eu quero convidar, em primeiro lugar, as pessoas que vão batizar para fazer uma fila aqui, por favor. Tá? Uma Rosa está entrando ali, mas ela já é batizada, viu? Pode subir aqui, por favor. A primeira pessoa já pode descer e ficar aqui junto comigo. Eu só quero pedir também às pessoas, aos diáconos, diaconisa, fica ali, por favor. Porque quando elas terminarem aqui, para vocês ajudarem a sair e a caminhar. Pode subir aqui as demais e fica esperando aqui, por favor. Faz uma fila aqui na ponta, isso. E vai fazendo uma fila até lá no final, tá bom? Amém, queridos? Hoje nós estamos aqui para realizar um dos mandamentos do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus ordenou 2 mandamentos especiais, que é o batismo e a ceia do Senhor. Alguém diz, por que não pode cear se não batizar? Porque o batismo representa nascimento e a ceia alimento. São 2 coisas diferentes. Uma pessoa vai se alimentar depois que ela foi gerada, né? E o batismo representa essa geração. Uma coisa que é muito especial no dia do batismo é nós falarmos acerca do que é o Evangelho. Deixe-me explicar isso para vocês que estão aqui presentes. O Evangelho são as boas novas de salvação para o pecador perdido. Talvez você pense que não esteja perdido, mas se você não tiver Jesus em sua vida, não confiar nele como único, suficiente Salvador, você está perdido. A palavra de Deus diz, quem falou foi Jesus, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando os fariseus diziam que não estavam perdidos, Jesus dizia para eles assim, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Se vocês acham que são justos, então vocês não precisam de mim. Assim como pessoas que estão doentes, mas acham que não estão, elas não precisam de médico. Elas precisam, mas não reconhecem. E Jesus falou isso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim salvar os justos, e sim os pecadores. Se Jesus está dizendo isso, é porque todos nós somos pecadores, mas nem todos reconhecem. E não reconhecer que é pecador é um dos piores problemas da humanidade. Porque eles reconhecem que é pecador no sentido geral, mas quando trata no individual, as pessoas se sentem ofendidas. E o Evangelho não é para ofender, o Evangelho é para alertar. O Evangelho é para abrir a mente das pessoas acerca da verdade. Hoje em dia nós temos muito discurso do politicamente correto, muito discurso daquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Mas o Evangelho é aquilo que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir. Isso vai realmente trazer sobre nós um sentimento, no início, de uma certa tristeza, de uma certa repulsa. Mas a palavra diz que se você der ouvidos para Deus, posteriormente vai gerar frutos de arrependimento em sua vida, frutos de justiça. Quando Deus criou o homem perfeito, mas o homem, por sua própria vontade, escolheu desobedecer a ordem do nosso Deus. E quando ele desobedeceu, sendo ele o nosso representante, todos nós que nascemos depois dele, já estamos representados pelo pecado dele. É como um embaixador fora do nosso país. Ele representa todos nós. Tudo que o embaixador fizer em outro país, aquelas pessoas irão considerar como se fôssemos todos nós que tivéssemos feito. Assim era Adão, o embaixador da humanidade, o representante de todos nós. Alguém uma vez me disse, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu não tenho nada a ver, Deus não pode considerar a mim com os pecados de outra pessoa. Eu disse para esta pessoa, Adão era o nosso representante. Se você disser que você faria melhor do que ele, você está dizendo que Deus errou ao colocá-lo no jardim e não você. Eu já confessei aqui para os irmãos que, se Deus tivesse me colocado no lugar de Adão, eu não precisaria de serpente para me tentar, para eu comer aquela fruta. Eu só iria olhar de vez em quando assim, Deus não está aqui não, já vou lá pegar. Não precisava de tentação. Mas na realidade, Deus colocou o melhor de nós lá, para mostrar que nenhum de nós por si mesmo tem poder de obedecer à vontade de Deus. Então depois disso, toda a raça humana
nasceu debaixo do pecado, diz a palavra. É isto que o irmão Joel disse aqui no início do culto, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10. Todos nós já nascemos no pecado. No verso 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como Deus é amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça no pecado, mas que tenha a vida eterna. E quando as pessoas falam assim: mas eu creio em Jesus. Olha, deixe-me dar uma rápida comparação para você entender. No século XIX, havia um equilibrista francês chamado Charles Blondin. Ele esticou cordas, cabos de aço sobre as cataratas do Niágara para atravessar. Ele atravessou sem a sua vara de equilíbrio. Ele foi e voltou e fez isso várias vezes. As multidões que iam lá para apreciar as cataratas acabavam vendo o espetáculo de Charles Blondin. E toda aquela multidão reunida um certo dia, ele perguntou para aqueles que estavam, os espectadores que estavam lhe olhando, ele disse: quantos acreditam que eu posso atravessar? Toda a multidão levantou a mão. Aí ele perguntou: quem quer vir comigo? Ninguém levantou a mão. Então ele virou para o técnico dele, chamado Henry Cocker, e disse para ele: você quer vir comigo? O patrocinador dele. E o Henry falou: sim, eu vou, eu confio em você. E abraçou as costas de Charles Blondin, e ambos subiram no cabo de aço e atravessaram até o outro lado. E eu pergunto: quem foi que realmente creu em Charles Blondin? Foi a multidão? A multidão dizia que acreditava, mas na hora de provar que acreditava, de ir junto com ele, não tiveram coragem. E o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite: muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não querem andar com Ele. Acham arriscado andar com Ele. E este é um grande problema da humanidade. Falar que crê, diz a Bíblia, até o diabo crê. Os demônios creem e estremecem. Mas somente aquele que vai com Deus, que vai com Cristo, que caminha com Ele, é que provou realmente crer no Filho de Deus. É a estes que diz a Bíblia: os seus pecados estão perdoados. E como foi o mandamento do batismo, nosso Senhor, então estas pessoas estão aqui hoje para obedecer a este mandamento. Jesus falou assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Não existe outro requisito. Há muitas pessoas que fazem requisitos para você ser batizado. Elas perguntam se você fuma, se você bebe, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filho, se não tem, se você está em pecado, se você não está. As pessoas querem fazer um requisito de santidade para poder batizar. A palavra de Deus diz que o requisito é crer de todo o coração. Quando Filipe esteve pregando para o eunuco da rainha etíope, a rainha Candace, então, quando ele estava no deserto, indo embora, o eunuco parou a carruagem e disse para Filipe: olha ali a água, o que impede que eu seja batizado? E então Filipe disse: nada impede, desde que você creia que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas lembre, crer não é acreditar. Crer é andar junto, é ir junto com ele. Então Filipe parou o carro, desceu e batizou aquele eunuco, que foi o primeiro convertido da Etiópia. Na história da igreja, o primeiro etíope a se converter foi o eunuco da rainha de Candace no século I. Então, as pessoas hoje, elas vêm para se batizar, claro, antes de se batizar, deve confessar a Cristo como Senhor de sua vida. E é o que estas pessoas já fizeram, como a igreja mesmo testemunhou. E hoje é o dia. Elas passaram por um curso que nós damos, que fala discipulado, para aprenderem como é que é ser discípulo de Jesus. E aqui elas estão conscientes do ato que elas estão fazendo, apesar de muitas pessoas terem se levantado contra elas para tentá-las dissuadir do seu batismo. E elas me perguntaram: e agora o que eu faço? Eu disse: o único requisito: você crê em Cristo? Sim, eu creio de todo o coração. Então vamos descer as águas, porque é isto que agrada a Deus. Hoje é dia de simbolizar para vocês que estão vendo que eles nasceram de novo, que Deus lhes deu uma nova natureza. E estas coisas que eu acabei de dizer aqui, somente se Deus der para você
um novo coração, uma nova natureza, é que você vai compreender este significado. Senão vai continuar com o mesmo pensamento popular. Ah, eu creio em Cristo, tá bom. Não. Crer em Cristo, primeiro, é você ouvir a palavra. Segundo, é concordar com ela. Terceiro, é se entregar a ela. E quarto, é crescer nela. Tudo está relacionado à palavra do Evangelho. Tem pessoas que dizem, eu creio em algumas coisas da Bíblia. Então, se você crê em algumas, as outras é da sua própria cabeça. Então, a sua cabeça é o padrão do qual você tira da Bíblia o que você quer crer e o que você não quer. Nesse caso, quem pode garantir que aquilo que você crê é verdade? Se as outras você está dizendo que não são? Então, ou a Bíblia é toda verdade, ou eu não posso confiar em nenhuma parte dela. Talvez seja, talvez não seja. E assim a minha fé se torna vã. Né? Mas a maior prova de que a nossa fé não é vã é a ressurreição do nosso Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Se Jesus ressuscitou, a minha fé é verdadeira. Se Ele não ressuscitou, a minha fé é vã e eu permaneço em meus pecados. Quem poderá salvar dos meus pecados? Aqui estamos então com a irmã Camila. A irmã Camila vai ser a primeira a descer as águas. Já confessou o Senhor Jesus aqui nesta igreja. E hoje ela está aqui para concretizar o seu sinal de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero perguntar à irmã Camila aqui, né, fazer a ela algumas perguntas tradicionais do batismo. Irmã Camila, você confirma a tua confissão de fé diante do Senhor Jesus perante essa igreja? Sim. Você, diante desta igreja, do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se compromete a seguir o Senhor Jesus, este que te salvou, por toda a sua vida? Sim. Você está disposta a descer as águas voluntariamente? Sim. E por que você deseja o seu batismo? Porque eu me arrependi dos meus pecados e quero viver uma nova vida em Cristo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Coloque sua mão assim. Vem mais para cá. Mediante a tua profissão de fé perante toda a igreja de Jesus e do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu te batizo no nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e você receberá o presente do Espírito Santo. E assim como Deus ressuscitou Jesus para a sua glória, ande você também em novidade de vida. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita apenas salvação. Dó. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Nós estamos aqui agora com a irmã Isabelle. A nossa irmã Isabelle também já nasceu no berço evangélico, graças a Deus, filha de crentes, né? Seu pai é presbítero dessa igreja, desde antes de existir a igreja. E a Isabelle está aqui para fazer também sua profissão de fé, né? Como ela nasceu no berço evangélico, nós não vimos assim uma profissão de fé, né? Então nessa noite eu quero que ela, né, repita comigo, porque isso é maravilhoso, né? Ela fala isso. Diga assim: com a minha boca eu confesso. Com a minha boca eu confesso Que Jesus é o meu Senhor. que Jesus é o meu Senhor. Com o meu coração eu creio Com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos que Deus o ressuscitou dos
mortos. Eu declaro minha vida Eu declaro minha vida pertencente ao Senhor pertencente ao Senhor para todo sempre. para todo sempre. Você compromete com esta sua profissão de fé? Sim, Você se compromete em seguir a Cristo durante toda a sua vida? sim, Você se compromete em servi-lo no corpo de Cristo, que é a igreja, com todos os dons que Ele te deu e que ainda vai te dar? sim. E por que você deseja esse dia do batismo, esse momento? Porque Jesus é o meu Senhor e Salvador e Ele me arrepende dos meus pecados. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Mediante a sua profissão de fé perante a igreja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu te batizo no nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo, para que, assim como o Pai ressuscitou o seu Filho para a sua glória, ande você também em novidade de vida. Palmas! Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração, foste batizado, como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Amém. Estamos agora aqui com a irmã Priscila, que também veio aqui à frente, confessou Jesus como Senhor de sua vida. E aqui nós estamos para que ela possa reforçar este seu voto diante do Senhor, esta sua confissão diante do Senhor, e que assim ela receba também o batismo nas águas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Priscila, você reafirma a sua profissão de fé? Sim, Você, em Cristo Jesus, se compromete a servi-lo por toda a sua vida? sim, Você se compromete com a noiva de Jesus, que é a igreja, e junto com ela está servindo não só a Deus, mas também aos seus irmãos em Cristo com os dons que Deus te deu? sim, E por que você deseja o batismo nessa noite? porque eu me arrependi dos meus pecados, quero viver uma nova vida em Cristo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Mediante a sua profissão de fé, eu te batizo perante esta congregação e a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no nome dele, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, para que assim como o Pai o ressuscitou dentre os mortos para o louvor da sua glória, ande você também em novidade de vida. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portão da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Irmã Cauane está aqui conosco hoje também para fazer a reafirmação, da sua profissão de fé. Na verdade, também nasceu em um berço cristão, para a glória de Deus. Seus pais são diáconos aqui na igreja e nós estamos muito felizes em poder batizar esta derradeira, esta filha caçula, porque os demais filhos dos nossos irmãos do casal já foram batizados. E aqui ela está para completar toda a família batizada na presença de Deus. Irmã Cauane, como você, creio, não fez também sua confissão por ter nascido no lar evangélico, repita assim: com a minha boca confesso Com a minha boca confesso que Jesus é o meu Senhor. que Jesus é o meu Senhor, Com o meu coração eu creio com o meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus ressuscitou dos mortos. Entrego minha vida, Entrego a minha vida, hoje e para sempre, hoje e para sempre, ao meu Senhor Jesus. ao meu Senhor Jesus. Amém. Por que você deseja o batismo? Porque eu me arrependi dos meus pecados, para a honra e glória do Senhor Jesus eu me batizo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Mediante a sua profissão de fé,
perante esta igreja, o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te batizo no nome dele, o Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e você receberá o presente do Espírito Santo. E assim como Deus Pai ressuscitou o seu Filho para a sua glória, ande você também em novidade de vida. Palmas. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, andas para o céu. Amém. Mais uma Priscila aqui, né? Já batizamos uma Priscila, agora a Priscila Zigoski. Ela também nasceu no berço cristão e chegando a esta idade da sua compreensão cristã, sendo ela filha também de um presbítero da nossa igreja, como os irmãos todos já conhecem, este casal, esta família que serve a Deus. Aqui está a nossa irmã Priscila para fazer também a sua confissão e a sua profissão de fé nas águas do batismo diante do Senhor. Repita comigo. Com a minha boca eu confesso. Com a minha boca eu confesso Que Jesus é o meu Senhor. que Jesus é o meu Senhor. Com o meu coração eu creio. Com o meu coração eu creio Que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus o ressuscitou dos mortos. Entrego a minha vida. Entrego a minha vida, Hoje e para sempre. hoje para sempre, Ao meu Senhor Jesus. ao meu Senhor Jesus. Amém. Por que você desejou o batismo? Porque eu me arrependi dos meus pecados e eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Mediante a tua profissão de fé que foi feita diante desta igreja e diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu te batizo no nome dele, o Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E você receberá o presente do Espírito Santo, para que assim como o Pai ressuscitou o seu Filho para a sua glória, ande você também em novidade de vida. Palmas para Jesus. O caminho é estreito, a porta é tão. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, Lá no céu tu estarás. Amém. Aqui estamos com o irmão Caetano. O irmão Caetano, ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo de uma forma inusitada. Ele estava brigado com a esposa e quase já separou. Posso falar, né? Agora já falei também, né? E ele estava quase separando ali. A esposa dele acabou de batizar, a irmã Camila, foi a primeira que eu batizei. Então, quando ele ali naquela situação, a irmã dela, Priscila, que também batizei aqui, né? Ela havia convidado a sua irmã para vir à igreja num culto de oração. E aí elas vieram, estavam aqui, e o nosso querido irmão Caetano, desanimado, desesperado, cheio de dúvidas, ele falou assim, ele não sabia que a esposa dele e a cunhada dele tinham vindo para a igreja. Aliás, ele nem sabia que tinha essa igreja aqui. Dizer que já passou tantas vezes nessa avenida e não viu. Então o que aconteceu? Elas estavam aqui orando, e eles moram lá no Barão 3, né? Falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair de casa, vou procurar uma igreja. Barão 3. Aí foi lá para o centro, foi nos bairros, tudo aí, e não viu. Todas as igrejas que ele ia estavam fechadas. Todas as igrejas estavam fechadas. Aí ele entrou nessa rua aqui, aí tinha essa igreja aberta, ele falou, é ali que eu vou. Aí quando ele entrou aqui, quem que estava aqui? A mulher dele. Aí parecia que tinha marcado, mas não. Aí a cunhada dele falou assim para a irmã dela, ué, você chamou esse cara para vir para cá? Eu não, Deus me livre, né? Agora, na verdade, Deus livrou eles, foi do pecado, da condenação deste mundo, dos laços do diabo, que queria destruir o casamento e a família, mas Deus Todo-Poderoso restaurou para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Irmão Caetano, você reitera toda a sua confissão de fé que fez a Jesus aquele dia? Sim. Você promete, se compromete diante de Deus e desta igreja de servir ao Senhor? Sim. Serve também ao Senhor e aos teus irmãos na igreja e também com os dons que o Senhor teu Deus te deu? Sim.
E por que você deseja este batismo? Eu desejo porque eu estava perdido nos meus pecados e Jesus me deu nova vida. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! Mediante a sua profissão de fé, perante a igreja de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te batizo no nome dele para a remissão de pecados, nosso Senhor Jesus. E você receberá o presente, o dom do Espírito Santo, para que assim como Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, você também possa andar em novidade de vida. Palmas, aleluia! Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, desde preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é a tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Amém. Estou aqui agora com o irmão Lucas. Irmão Lucas também é filho de um casal diácono aqui da igreja, graças a Deus. O irmão Lucas é grande, ele vai ter que ajoelhar aqui para batizar. Não vai dar certo. É? Já fez sua profissão de fé alguma vez ou será a primeira vez? Então, também, né, por ter nascido ou desde criança no lar cristão, assim ele fará a sua profissão de fé perante a igreja. Com a minha boca eu confesso que Jesus é o meu Senhor, e com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Entrego minha vida hoje para sempre ao meu Senhor Jesus. Amém. Por que você deseja o batismo? Porque crendo em Cristo, arrependi dos meus pecados e creio na salvação. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Mediante a tua profissão de fé, que você confessou diante de Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e perante a sua igreja, eu te batizo no nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e você receberá o presente, o dom do Espírito Santo, para que assim como o Pai ressuscitou o seu Filho para a sua glória, ande você também em novidade de vida. Palmas para o Senhor Jesus. O caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Assim nós encerramos este sacramento, né? Esta ordenança sagrada de nosso Senhor Jesus, mostrando para vocês o que é uma pessoa realmente ter fé em Cristo Jesus. Nós não conhecemos o coração de ninguém, somente Deus conhece. O batismo não garante salvação, não garante. O que o batismo mostra é apenas que estas pessoas confessaram com a sua própria boca e declararam que o seu coração crê no Senhor Jesus Cristo. Mas isto somente Deus e eles conhecem o seu coração. Nós fazemos o ato mediante a profissão de fé espontânea de cada uma destas pessoas. Mas com o devido tempo dentro da igreja, o fruto do Espírito irá aparecer na vida de cada uma dessas pessoas, mostrando que elas são realmente salvas, escolhidas pelo Senhor. Que Deus abençoe a vida delas e que Deus abençoe a sua vida hoje e para sempre. Aplauda ao Senhor mais uma vez.